Se tem um cara que não conhece a palavra desistir, esse cara é o Fabrício. O sonho de empreender sempre falou mais alto na vida dele. Tentou vários negócios, mas a maioria não deu certo. Onde foi que eu errei? Fabrício tem 40 anos e desde 2009 ele segue em busca de ser um empreendedor de sucesso. Abriu vários negócios, um pub de rock, uma sorveteria e outros aí também, mas nenhum deu certo. E a gente está aqui em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, para entender um pouquinho dessa história, investigar onde foi que ele errou e, claro, trazer as soluções. Fabrício, obrigado por receber a gente aqui, contar a sua história. Todo mundo quer entender exatamente o que aconteceu, cara. Então explica pra gente como é que foi o seu primeiro empreendimento e principalmente por que você acha que não deu certo. Bom, meu primeiro empreendimento era muito novo, né? Então era um bar, tinha um bar, um pub, e comecei com sócio e era muito inexperiente, né? Então não tínhamos feito curso, não tínhamos estudado. E aí, aquela, né? Você abre, passa aquele ano e onde você vê que o negócio não prosperou e você começa a se encher de dívida, você acha que todo o dinheiro que vai entrando é lucro, e aí essa inexperiência acaba fazendo com que você não suporta o mercado e acaba fechando as portas, né? Você simplesmente pegou o dinheiro e abriu? Exatamente, peguei o dinheiro e falei, agora eu tenho dinheiro, vou investir. E a gente não fez caixa, a gente não fez planejamento, a gente não tinha experiência de mercado, né? Então, aí a gente acabou quebrando, né? E aí eu nunca desisti, né? Falei, vou tentar outro de novo. Aí a gente começou a trabalhar, começou a levantar mais um dinheiro, só que dessa vez a gente tentou ser um pouco mais esperto. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa e você falou para mim que você não escolheu bem seu sócio, né? Aí teve um pouquinho de dificuldade nisso, porque a gente quando vai abrir um negócio também, a gente sempre procura parceiros para conseguir prosperar. E isso também é um ponto que às vezes a gente acaba errando também, né, Fabrício? Como é que foi a sua experiência com isso? Exatamente. O meu sócio, ele cursava administração, então pensei, bom, eu sou bom ali na parte da venda, né? Então eu fiz até um curso no Sebrae de técnicas de venda, e aí eu falei, bom, sou bom na frente, na venda, então eu vou fazer esse trabalho de venda, e ele fica por trás da administração. Só que ele não tinha experiência de mercado, e sim um pouco estava estudando ainda administração. Tipo, quase conhecimento teórico. Exatamente, apenas o teórico, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho, só que eu vi que ele não entendia muito do mercado. E aí onde foi, ele era muito novo e inexperiente, e eu deixei essa administração na mão dele, e infelizmente ele não conseguiu levar isso adiante e começou a confundir tudo, e dinheiro bola de neve, dívidas bola de neve, e aí onde a gente não aguentou, suportou um ano de empreendimento, né? Você chegou a estudar o local onde você estava, os clientes, ou nem isso você fez na época? Não, na verdade esse primeiro empreendimento ele já existia, né? Então nós compramos o bar já em funcionamento, né? Então nós assim, demos uma melhoria no bar, fizemos uma reforma, era um pouco do... Aí que entrei na experiência, que era um pouco do dinheiro de caixa que tínhamos, um pouco para fazer um caixa, e aí pela inexperiência a gente já fez a reforma no bar e ficamos sem caixa, né? E aí a gente sabe que a gente precisa ter um caixa, um fundo de caixa para poder trabalhar, para aguentar as contas enquanto não entra o valor, né? Então assim, um valor acessível para a gente poder girar o bar, né? Mas aí, Fabrício, você não desistiu, né? Você resolveu abrir um outro empreendimento, dessa vez em qual área e como é que surgiu essa ideia também? Aí a gente cansou de vender bebida alcoólica e falamos assim, vamos vender sorvete, né? Aí conheci no trabalho eu conheci um pessoal que tinha uma franquia, estava começando uma franquia de sorvete, né? Então já tinha 2 lojas, consolidada dela, mais uma, e tinha aberto outra loja também. Então assim, já tinham 3 lojas. Eu falei, bom, agora acho que é um negócio seguro, né? Então a gente escuta muito falar que franquia é um negócio muito seguro. E aí eu e minha esposa, a gente começou a estudar. Aí a teoria deles era uma teoria muito boa, era um projeto muito bacana, muito bonito.
E a gente entrou de cabeça, né? Então aí eu já tinha, dessa pausa, eu já juntei algum dinheiro e falei, agora eu vou entrar com um negócio mais sólido. E aí a gente começou, nós pegamos o dinheiro que nós tínhamos e investimos nessa franquia. E até a gente abrir era tudo lindo, tava muito bom, muito bacana. E aí assim que a gente inaugurou, tava dando certo, a gente começou a engrenar, mas foi faltando algumas coisas dessa franquia, né? Nós não tínhamos o suporte, nós descobrimos que eles não tinham uma fábrica de sorvete, que é o principal ponto de uma franquia, né? De sorvete, você tem que ter a matéria-prima, que é o sorvete, né? E aí não tínhamos isso, aí eu já comecei a ficar desesperado, falei, e agora? Vocês ainda tentaram reinventar o cardápio, vocês tentaram reorganizar tudo. Como é que foi essa questão, esse processo? É igual você falou, Márcio, assim, quando você trata de franquia, é igual você falou, é um sonho, né? Então eles nos venderam um sonho e quando a gente foi ver, esse sonho não era realidade. Então a gente teve que se reinventar. Quando a gente viu eles fechando, a proprietária da franquia trabalhando em uma loja concorrente, e a gente falou, bom, agora a gente tem que se reinventar. Minha esposa, né, ficou bem chateada, né, ela, enfim, não quis mais negócios, assim. E eu falei, eu não vou desistir, não posso errar novamente. E aí foi onde eu insisti com a minha esposa e a gente se juntou e a gente começou a colocar outras coisas no cardápio, começamos a inventar algumas coisas para assim a gente conseguir levantar, né, a loja, que não era mais uma franquia, a loja. E aí, acabou que se tornou uma loja de vocês, né? Exatamente. Aí nós achamos um fornecedor de sorvete, e aí a gente começou a levantar a loja novamente, né? A gente, quando estava estruturando, eu já comecei a obter lucro da empresa, da sorveteria. Chegou a pandemia e aí entrou o lockdown. E aí nós estávamos sem caixa, né? Então a gente fazia o que a gente fazia no mês para pagar as contas. E quando começou a sobrar um dinheirinho, a pandemia veio, lockdown de 3 meses. E aí nós conversamos com os proprietários do imóvel e infelizmente, como vários outros proprietários aí, não tiveram nenhum mínimo de flexibilidade para arcar com o aluguel. O aluguel era muito caro, então eu ainda tentei várias vezes, falar, pô, mas como é que eu vou pagar aluguel se eu não consigo abrir minha loja, não consigo trabalhar na loja? E aí eles, enfim, não tiveram nenhuma flexibilidade e não quiseram prorrogar o aluguel, então mais para frente eu teria que pagar aluguel dobrado. E aí a gente resolveu fechar as portas, né? A gente ficou com ainda um débito de aluguel, IPTU, né? Então aí a gente acabou anunciando e vendendo os produtos, todos os nossos maquinários, né? Mobília, e a gente acabou vendendo e fazendo um pouco de caixa para quitar um pouco das contas. Esse caixa ele ficou para quitar as contas ou vocês também utilizaram para questões pessoais também? Não, esse caixa ele ficou para quitar as contas. E aí o que sobrou, eu fechei esse, mas eu não vou desistir. Eu pretendo abrir um novo negócio. Fabrício, só para a gente poder então localizar o nosso telespectador, quem está assistindo a gente, no seu primeiro negócio, pub de rock, o que você acha que você errou? Onde você acha, se você pudesse pontuar, onde foram as falhas? Bom, primeiramente, a falta de planejamento, né? Porque a gente entende que para você abrir um negócio hoje, você tem que planejar infraestrutura, você tem que planejar o local, o sócio que você vai entrar. Então você tem que ter um caixa, você não pode fazer retirada desse valor que você investiu. No caso o payback, você não pode achar que ele já é um retorno do dinheiro que você investiu, não é um retorno de imediato, ele vai demorar aí, a gente coloca aí um prazo de 18 meses para você ter isso, né? E eu não sabia disso, então eu não me preparei, a gente não estudou
a fundo isso, né? Então, a dica que eu dou é estude, se prepare, entenda o negócio que você está entrando e não conte com aquele dinheiro no primeiro momento. Já é no mínimo ali um ano e meio para você começar a ter o retorno do investimento, para você fazer uma retirada. Você não pode fazer a retirada do dinheiro todo, você tem que fazer um prolabore, você tem que ter um valor de um funcionário, não porque você é dono, que você tem o seu próprio negócio e você vai pegar esse dinheiro todo que entrou ali e falar, isso aqui é meu. Não, isso é da empresa. Você tem que se pagar, mas não pegar o dinheiro todo, né? Você achar que todo aquele dinheiro é seu e você vai ter que esbanjar o dinheiro, né? Então aí a sua empresa não vai ter uma saúde financeira para suportar esses primeiros anos aí, que é crucial aí no empreendedorismo. Não entre em uma franquia sem antes pegar a COF, né? O certificado de oferta de franquia, ler muito bem ele e levar um advogado especialista em franchise. Esse advogado é que vai ver ali todas as possíveis falhas ou alguma coisa que esteja errada ali. Então, assim, essa COF ela é fundamental para você entender o processo, entender como é que funciona a franquia, para aí você ver se vale a pena ou não. Então, Fabrício, só para a gente poder entender aqui onde você falhou. Então, a gente começa na escolha do sócio, né, que não escolheu uma pessoa que atendeu bem o que você precisava. A falta de organização financeira, retirando dinheiro do caixa direto, né? A falta de administração também da própria loja em si. E também a falta de estudo da franquia, não é isso? Exatamente. Então agora a gente vai para um breve intervalo e depois a gente vai conversar com o especialista para entender exatamente quais foram as falhas e, é claro, trazer as soluções. Não sai daí, a gente se encontra rapidinho, é só ficar com a gente. Estamos de volta. Nosso personagem de hoje é o Fabrício, que desde 2009 não desiste do sonho de ser um empreendedor de sucesso. Ele já abriu um pub de rock e até uma sorveteria, mas por erros como a escolha do sócio e a má organização financeira e administrativa, terminou fechando as portas. Onde foi que eu errei? Para entender exatamente o que aconteceu e achar as soluções para esses problemas, nós conversamos com Júnior Enes, especialista em empreendedorismo. A escolha de um sócio, ela deve iniciar também junto com o planejamento do negócio, né? Geralmente, quando a gente pensa em empreender, ou a gente vai sozinho, a ideia nasce de uma pessoa, pode ser que essa ideia venha em conjunto, mas a escolha do sócio é muito mais importante do que apenas colocar alguém para nos ajudar a conduzir um negócio. A escolha do sócio passa pelas habilidades, competências que essa pessoa tem. Lembrando que uma empresa, ela precisa ser dividida em pilares, né? Em setores, unidades, núcleos, aquilo que o empreendedor acha mais fácil para poder conduzir na comunicação do negócio. Identificar um sócio que tenha um perfil complementar ao outro, isso é um pilar fundamental, né? Aqui no Sebrae a gente recebe muitos sócios que às vezes os dois são muito bons em finanças, pode ser que os dois são muito bons no comercial para vendas, e a gente vê que a empresa ela fica, vamos dizer que manca, né? Ela fica falha em um setor, em um pilar, em um departamento. Então a importância primeiro entender que esse sócio precisa tentar ser alguém de confiança, como isso não tem vamos dizer assim, ninguém tem estrela na testa, né? Confiar em alguém, isso também é uma coisa que é importante para o negócio, que estabelece uma relação muito harmônica durante a sociedade, mas os sócios entre si, eles não podem deixar de se conferirem, né? De se auditarem, de prestarem contas. Então, uma pessoa que esteja aberta, né? Isso é um perfil muito legal, aberta ao diálogo, aberta a demonstrar aquilo que está fazendo, aberta a trabalhar em equipe, isso também é uma característica muito importante quando a gente
pensa em buscar um sócio. Vamos pensar também que ter uma sociedade é algo que, principalmente para as micro e pequenas empresas, é algo que a gente tem assistido isso com muitos problemas, né? Problema na comunicação, problema na divisão de tarefas, que isso é muito importante que seja feito também. Então, dentro de um planejamento de um negócio, ele deve constar a localização, a identificação de um sócio e uma coisa que o empresariado não faz, que é listar essas características, listar essas habilidades. E um dos passos mais importantes que eu atendo aqui, todos os meus clientes a gente senta para fazer um código de ética societário entre os sócios. Porque essa caminhada, esse relacionamento de sociedade é como se fosse um casamento, vamos dizer assim. E a gente precisa estabelecer ali padrões, a gente precisa estabelecer datas, a gente precisa estabelecer como que essa sociedade ela vai se reger ao longo da vivência dessa empresa, né? Ao longo, se Deus quiser, da perenidade desse negócio. Eu sempre faço um alerta para as pessoas que estão buscando uma franquia que a primeira coisa que ela precisa te entregar, uma pesquisa de mercado, né, do seu mercado ali, o que não vai inviabilizar vamos dizer, o esforço do empresário em fazer uma pesquisa de mercado local, por ele mesmo. Isso é muito importante. A franquia ela vai te entregar um DRE de alguma unidade que já esteja funcionando. O que é esse DRE, o demonstrativo de resultado do exercício? Entender qual que é a performance financeira desse negócio. Quanto que ela fatura, qual que é o custo, qual que é a despesa, quanto que isso sobra, qual que é o lucro. Porque quando a gente olha para uma franquia, a gente está comprando um negócio que está lucrativo. Ninguém compra uma franquia que não tem um resultado bacana. Então, também dos principais pontos que esse empreendedor tem que olhar ao pensar em comprar uma franquia é ligar para os franqueados. Ligue para algum franqueado que já esteja na franquia, que seja de outro estado, que seja de uma outra cidade e faça uma pesquisa, um bate-papo, uma conversa bem longa para entender como que é esse negócio, qual que é o suporte que essa franquia te dá. O que você vê de pontos positivos nessa relação que você está? Quais os pontos negativos, os pontos de melhoria? O que você pode sugerir para essa franquia hoje? Então é uma conversa muito rica, porque de fato só dá para assinar o contrato depois que a gente faz todas essas pesquisas. Então a gente entende que durante a pandemia um grande número de empresas fecharam justamente porque não tinham como renegociar com seus fornecedores, que não tinham um planejamento financeiro. Então a importância disso acontecer é para todo o funcionamento da empresa, para o dia a dia. E uma palavra que a gente traz junto com essa questão financeira, que muita gente fala assim, mas isso está longe. Eu falo que está muito próximo, é inovação. E inovação, isso tem que estar no DNA da empresa. Inovação é sempre trazer dinheiro novo para dentro da empresa. É fazer coisas que eu não fazia, que eu faço a fazer, até no financeiro, que é algo muito congelado, vamos dizer que matematicamente 1 mais 1 é 2, isso não muda muito, mas a inovação também tem que atuar dentro do departamento financeiro. Porque eu preciso trazer um sistema que cada vez me traga os números de forma mais simples, mais clara, né? Cada vez ir afastando da planilha e trazendo o sistema. O sistema facilita a gestão financeira do nosso negócio. Então, a dica principal que fica para a gente passar por outra pandemia que vier, por dificuldades que a gente tenha no nosso negócio, é ter de fato uma gestão financeira profunda do nosso negócio. Empresário que não conhece os seus números, ele não consegue tomar decisão. Fabrício, mas aí você aprendeu com os erros, né? E hoje a gente está aqui na sua nova loja, seu novo empreendimento, que é a Yellow Sorveterias, ou seja, você também não saiu do ramo de sorveteria. E agora eu te pergunto, como é que surgiu a Yellow? Você até falou com relação ao sócio antes. Como é que está sendo hoje? Exatamente, mas como eu falei assim, que a escolha do sócio é muito importante, né? Então, quando eu estava nesse processo dessa franquia que acabou não dando certo, a gente costuma dizer que há males que vem para bem, né? Então, o meu fornecedor de sorvete que eu arrumei
ele tinha um projeto de uma sorveteria engavetado, né? Então, só para a gente poder pontuar para o pessoal, então daquele primeiro projeto, aquela primeira proposta da franquia, você conheceu o seu sócio de hoje, ele já tinha um projeto engavetado e aí surgiu. Exatamente, ele já tinha uma rede de sorveterias, né? E aí ele queria lançar uma outra, ele tinha uma rede de gelaterias e ele queria lançar uma rede de sorveteria, né? Então aí eu comecei a pegar o sorvete dele e a gente começou a vender o sorvete dele na nossa loja. E aí quando veio a pandemia, nós fechamos a nossa loja e esse meu sócio, ele tinha um projeto engavetado, né? E aí ele falou, Fabrício, aí ele me chamou para conversar e falou, vamos, você topa fazer parte desse projeto e a gente lançar a Yellow Sorvetes? Eu quero fazer esse projeto ali, Taguatinga, Ceilândia, foi onde brilhou os nossos olhos, né? E aí começamos, ele deu o projeto, né? O parceiro dele é arquiteto, nos deu o projeto e falou, ó, só construir. E nós, aquele dinheirinho que a gente tinha lá no começo, a gente injetou, né? A gente pagou a metade e ele entrou com a metade, e ele entrou com o know-how e a gente entrou com um pouco já da experiência que a gente já tinha vivido nessa primeira loja. E tiramos ela do chão, começamos o projeto. E engraçado, Márcio, que quando nós fechamos a pandemia nesse caso até nos ajudou a montar a nossa loja, porque enquanto o comércio estava fechado, nós estávamos construindo. E nisso as pessoas vinham, Fabrício, você é doido, você já fechou um bar, você já fechou uma sorveteria, agora você está abrindo outra em plena pandemia. Aí eu falei, mas eu não quero desistir, e eu encontrei o sócio certo agora, né? E por falar em sócios corretos, hoje o Fabrício tem dois, o Bruno e o Ricardo. E com o companheirismo deles, a Yellow se tornou um foguete. Quando abrimos a loja, 5 dias depois que a pandemia acabou, falou, pode abrir o comércio. Aí nós abrimos a loja e graças a Deus foi um sucesso, nós vendemos tudo no primeiro dia. Então, pra gente foi muito gratificante ter conhecido o nosso sócio e ele ter acreditado na gente e a gente ter desenvolvido um projeto dele. Então, assim, é bem bacana, né, Márcio? Deu tão certo que o meu sócio ele acabou vendo que havia muita procura de muitos empresários ou muitas pessoas querendo ter um pedacinho desse sonho realizado, né? Que foi a Yellow Sorvetes. E aí ele acabou se rendendo aí ao mundo da franquia, né? Então nós contratamos uma empresa especializada em franchise, né? E nós estamos terminando de fechar, já fechamos o contrato, eles estão ainda no processo. Inclusive nós temos uma COF muito bem montada agora, né? Porque a gente entende que quando você entra numa franquia ou você faz uma franquia, igual meu sócio está franqueando essa loja, a Yellow, você está mexendo com os sonhos das pessoas, né? Você está mexendo com o dinheiro que a pessoa juntou durante muito tempo e para tentar ter uma renda bacana. Então você não pode brincar com os sonhos das pessoas. Então, assim, está sendo tudo muito bem estudado, está sendo tudo muito bem feito e com uma empresa especializada, já famosa no mercado, que já lançou várias franquias e para a gente não errar e não estragar os sonhos de outras pessoas, né? Para não fazer igual fizeram com a gente, né? A gente comprou um sonho e a gente ganhou um pesadelo. Outra dica, Márcio, é você não achar que todo o dinheiro é seu, né? O dinheiro que entra na empresa, né? A sua empresa tem que ter uma saúde financeira, ela tem que estar bem estruturada. Então, assim, o dinheiro que entrou não é seu, o dinheiro é da empresa. Então, assim, você tem que fazer um caixa durante um ano e meio. E aí, após o primeiro ano fiscal, que se fecha lá para o meio de março, aí você já pode pensar um pouco de pegar esse payback, de pegar um pouco desse dinheiro que entrou, né? Não tudo, você tem que deixar a sua empresa sempre com caixa para ela ter uma saúde financeira boa, você não sangrar a empresa e você não quebrar. E o outro ponto crucial, estuda. Eu, depois disso tudo, hoje com 40 anos, hoje eu estou terminando a faculdade, né, assim, gestão de empreendedorismo e não pretendo parar de estudar, porque você sempre tem que estar estudando porque o comércio não vai te engolir. Então é isso. Fabrício, muito obrigado por participar com a gente, obrigado por contar a sua história.
Onde foi que eu errei? Termina aqui. A gente volta na semana que vem com outra história, outra investigação, para a gente entender onde empresas acabam falhando, trazer as soluções e contar histórias de sucesso, como a do Fabrício. Obrigado, Fabrício. Obrigado a você que acompanha a gente. A gente se encontra.